independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Às 16 horas e 18 minutos, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, e traz também as técnicas e tecnologias mais modernas para o bem-estar e a qualidade de vida, que não é um estágio de não doença. Qualidade de vida e bem-estar envolve várias características e itens importantes para caracterizar a saúde, não simplesmente a ausência de patologias ou de doenças. A Romana Franco, boa tarde, Baldão, ótimo programa, obrigado, Romana, professora de acupuntura, colega, o Adriano Santos, Daniel de Moraes, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de acupuntura quântica, vamos fazer essa pergunta, tema da palestra que eu ministrei numa conferência internacional de saúde quântica em Gramado em abril deste ano. Muito bem, hoje é 26 de novembro, emancipação da cidade de Guarabira e de Solânia, na Paraíba, e de Cacoal, em Roraima. Em 1764, a Companhia de Jesus, os jesuítas, é proibida na França. Uma viagem real. Em 26 de novembro de 1807, iniciou-se a viagem do príncipe regente Dom João e sua corte em direção ao Brasil. Outros 12 mil portugueses abandonaram seu país em direção ao solo brasileiro quando foi criado o Reino Unido de Portugal. O Brasil recebe um presente em 1911 com o nascimento de Mário Lago, ator, compositor e poeta brasileiro, falecido em 2002. E neste 26 de novembro de 1911, o Brasil recebeu um presente em 1993, essa mesma data. O Brasil sofre uma grande perda. O ator Grande Otelo, considerado um dos maiores talentos brasileiros do Brasil, morre aos 78 anos, vítimas de parada cardíaca. A Letícia está no Switcher, eu peço para elas, Letícia, a nossa vinheta da notícia do dia, às 16 horas e 20 minutos. Você sabia que seu corpo pode prever o futuro? Essa notícia tem muito a ver com o tema do nosso programa de hoje. A notícia dá conta de que o nosso corpo pode nos preparar para acontecimentos futuros, pressentindo aqueles que serão importantes para nós. Pesquisas nesse sentido estão sendo realizadas e comprovam que existe uma espécie de pressentimento corporal, capaz de mostrar a intuição de acontecimentos futuros. Esse tema sempre foi associado com a mente ou com as emoções, ou com ambas. Isso parece óbvio, não é? Entretanto, cientistas estão agora afirmando que nosso corpo pode nos preparar para acontecimentos futuros, pressentindo aqueles que serão importantes. A conclusão é da doutora Julia Mosbridge, da Universidade de Northwestern, nos Estados Unidos. Segundo ela, estudos científicos têm documentado o pressentimento corporal desde 1978. Ela decidiu analisar todos os estudos sobre o assunto, feitos desde então, e encontrou dezenas de análises desse fenômeno,
feitas por diferentes grupos de cientistas em diferentes partes do mundo. A doutora Júlia é conhecida por ser muito exigente e ela escolheu apenas alguns estudos nos quais o pressentimento corporal ocorre quando a pessoa que demonstra a presciência não tem nenhuma informação adicional sobre o evento futuro a ser previsto. Nesse sentido, ela identificou 26 estudos científicos que documentam situações desse tipo. Por exemplo, um funcionário jogando videogame no computador da empresa em horário de trabalho, usando fones de ouvido, não pode ter qualquer informação prévia sobre a chegada repentina do chefe. Abre aspas. Mas nossa análise sugere que se você estiver sintonizado com o seu corpo, você pode ser capaz de detectar mudanças antecipatórias entre 2 e 10 segundos antes, disse a pesquisadora. Segundo ela, isso é tempo suficiente para que a pessoa não apenas feche o jogo, como abra a planilha na qual deveria estar trabalhando antes que o chefe entre na sala. Que exemplo, mas de qualquer maneira, eu teria mais dados sobre isso, inclusive da intuição, mas eu vou postar no blog, no qual eu convido vocês a assistirem, acompanharem, seguirem, porque eu estou fazendo muitas notícias ali. O blog é www.salutes-jcbaldan.blogspot.com.br. Quem está no chat, eu vou escrever aqui o endereço do blog, www.salutes, que é o nome do programa, jcbaldan.blogspot.com.br. Eu sugiro que vocês acompanhem, que tem muita novidade, tem muita coisa que não dá para fazer ou falar aqui no programa, eu vou sempre colocando e atualizando no blog. Eu trouxe uns slides que foram apresentados em súmula, um resumo, porque tem muito assunto sobre o tema se a acupuntura é quântica ou não. Tem mestres, amigos, inclusive, que não concordam com esse tipo de raciocínio, essa coisa de quântica nada tem a ver com acupuntura e tal. O que eu vou apresentar é uma interpretação deste tema, que é uma reflexão que eu apresentei na Conferência Internacional de Saúde Quântica, realizada em Gramado, junto com o Dr. Amit Goswami, uma série de pessoas da saúde quântica. Foi uma conferência internacional bastante importante. Então tem o primeiro slide, que já está disponível. Isso. Essa é a simples apresentação. Eu sou acupunturista pela ABA, fui professor, inclusive diretor na entidade, pós-graduado Lato Sensu em acupuntura. Fiz uma monografia sobre os aspectos alquímicos da acupuntura, sou especialista em patologia pela USP e fiz uma monografia sobre acupuntura e depressão, apenas para acessar o meu currículo. Aí o próximo slide simplesmente é a acupuntura quântica, e aí eu digo que eu faço um pequeno tributo à ancestralidade. Começo essa palestra com uma frase do meu mestre na área da psicologia. Eu não gosto muito de mestres, eu não tenho grandes mestres, mas o Jung realmente eu tiro o chapéu, e ele tem uma frase tão importante que mostra que a psicologia antiga, que a acupuntura, que a medicina chinesa, ela já tratava da polaridade, que eu faço uma associação neste programa, nesta palestra, em relação à física relativa e à física quântica, que nos parece que isso já está nos compêndios da acupuntura tradicional chinesa. Vamos lá, Letícia? Não? Pode andar? Não, tem uma anterior que tem uma árvore, Letícia. Achou ou não? Antes do calendário. A Letícia, quando vai para a noite, ela fica desse jeito. É complicado. Achou ou não? Qualquer árvore que queira tocar os céus precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos. Essa frase é do Carl Gustav Jung. Eu vou repetir porque ela é importante. Qualquer árvore que queira tocar os céus pela sua copa, que a alquimia fala de mercúrios, né? Se Mercúrios quer tocar o céu, passando pelo tronco, a área do tronco mesmo do homem, a parte salina, precisa ter as raízes tão profundas ao ponto de tocar os infernos.
Então, céu, inferno, yin e yang, a gente pode fazer uma associação entre a física relativa e a física quântica, conforme a gente vai ver. Essa daí, é exatamente isso, essa frase, qualquer árvore que queira, que está aqui, não, ali, qualquer árvore que queira tocar os céus, precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos. E aí sim entra o calendário de 2012. Tem se falado muito, né, que 21 de dezembro agora vai ser o dia do fim do mundo. E aí eu coloco o calendário e falo assim, olha, se 2012 for realmente o fim do mundo, eu comparo 2012 como um ano, né? Então, adeus mundo velho e feliz mundo novo. Porque, afinal de contas, ninguém tem culpa se algumas determinadas civilizações não sabiam contar até 13, por exemplo, né? 2013. Então, tem aí o calendário e, em seguida, eu faço... Pode passar, Letícia, por favor? Exatamente, esse feliz mundo novo. Pode dar uns cliques aí. Feliz com aquele momento, com esse momento de estar em 2012, realmente é uma coisa bastante importante. As pessoas que estão discutindo isso, tem uma elite, né, no mundo para discutir o que é a física quântica, não tenho dúvida. A elite dos pensadores, dos filósofos, dos cientistas e dos poetas também estão hoje discutindo a física quântica, né? E na área da saúde é mais um avanço ainda, porque une a física, que é algo científico, com a saúde, que me desculpem os cientistas, como eu coloquei no Facebook, a saúde, por mais que se queira protocolar, por mais que se queira colocar em rótulos, em tabelas de Excel, a saúde, no meu humilde modo de ver, ela é humana, ela não é científica ou protocolar. O Daniel escreveu aqui, às vezes eu tenho a sensação, quando estou falando com alguém, de um pouco antes da palavra chegar na boca do meu interlocutor, ela chega à minha mente. E eu escuto a voz da pessoa como um eco do que eu já havia ouvido mentalmente. Bem interessante o pensamento e a sensação do Daniel de Moraes Ferreira. Às vezes eu tenho a sensação de, quando estou falando com alguém, de um pouco antes da palavra chegar na boca do interlocutor, ou seja, antes da pessoa falar com ele, ela chega antes na mente do Daniel. Ele escuta a voz da pessoa como um eco do que já havia ouvido mentalmente. A Fernanda Bepper acabou de entrar na sala, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Fernanda, obrigado pela sua participação e assistência, né? Daniel, sem dúvida nenhuma, essa história de antecipar é uma coisa da tua sensibilidade por conta da tua espiritualidade até, viu, Daniel? Como eu vejo isso. Dizem algumas tradições que, primeiro, a realidade acontece num nível mais sutil, no plano astral, até passar pelo campo vital e chegar no plano físico. Daí os sonhos premonitórios, né? Ou as imagens, a própria intuição, né? Você acha que vai acontecer, acabamos de falar, inclusive, na introdução, que estão fazendo uma experiência lá nos Estados Unidos, de que as pessoas podem pressentir o futuro no corpo, né? A Romana falou que será uma virada em nossas vidas, teremos a chance de renovação, sem dúvida nenhuma. Mas lembrando ao tributo à ancestralidade, eu peço para a Letícia colocar o próximo slide que faz uma homenagem ao Yuan-ti, o imperador amarelo, que há 5.000 anos pediu para que o seu médico Quipo começasse a escrever, a decodificar as maravilhas das agulhas e dos espetos e dos espinhos, né, que se praticavam a acupuntura para longevidade. Aí está uma ilustração do Yuan-ti, o imperador amarelo. Não foi o imperador amarelo, porque teve 2 imperadores amarelos. Vocês que gostam de conhecer a filosofia chinesa, a história chinesa, teve um imperador amarelo que construiu a muralha da China. Esse foi meio do mal. Nós estamos falando do Yuan-ti, que é do bem, que há 5.000 anos atrás fez uma grande unificação na China, tinham várias famílias, vários feudos, era um enorme continente. Ele estabeleceu uma unidade de religião, ele fez um grande impulso civilizatório. E, entre outras coisas, ele pediu para o seu médico, Quipo, fizesse a primeira codificação da acupuntura, que é o que se conhece até hoje. O próximo slide mostra o Yin Yang, o Tai Chi,
esse aí é o Tai Chi, o Yin Yang, que é a polaridade primordial, que é complementar e não excludente. Essa é uma posição bastante importante, que eu coloquei inclusive uma notícia no blog sobre isso. Polaridade é assunto sério, né? Porque acabou banalizando não só este símbolo, né, que está bastante conhecido, virou marca de moda e etc e tal, mas tudo começou, essa polaridade, é o yin e yang e tal, homem e mulher, quente e frio, dentro e fora, alto e baixo, interno e externo, e a coisa ficou meio banalizada. Entretanto, a história da polaridade em sua semântica, da complementariedade da polaridade, como falam os chineses, como ensinam os chineses tradicionais, é algo muito sério que exige meditação, exige pensamento, exige filosofia, porque afinal de contas é uma complementaridade de polos. Ao contrário de Marx e Engels, por exemplo, que eu citei ali, ou Heidegger mesmo, que colocam a polaridade como excludente, a luta de classes, um querendo acabar com o outro, né? Como se o Yin e o Yang quisessem um acabar com o outro. Na verdade, o que os chineses falam é que há sim um conflito, não é bem um conflito, mas uma luta harmoniosa entre essas duas tendências para que haja a geração do fogo. É o próprio Pramanta do índio, né, que pega uma vareta de madeira embaixo de uma outra madeira e com aquele arco faz o atrito. Mas esse atrito ele não pode ser nem muito fraco nem muito forte. Mas é do atrito entre duas polaridades é que surge a luz. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar desde a cosmogênese até a nossa própria natureza interior, né? A gente se integrar como ser humano, para a gente ter nossa própria identidade, para aí sim depois nos relacionarmos, inclusive, com o sexo oposto. O que acaba acontecendo nos casamentos apressados, e eu sou bastante testemunha disso, é que a gente sempre acha que o outro é a polaridade que vai nos completar e a gente coloca todas as expectativas e tal, e na verdade tudo isso tem que ser uma vivência interior primeiro para a gente se completar, para aí sim a gente depois nos relacionarmos não só com o outro, mas com o mundo, com a família e etc. Então, essa história da polaridade complementar é uma coisa muito importante que merece uma análise mais aprofundada. Inclusive com a questão da relatividade e da quântica, né? O mesmo pessoal da quântica desce o porrete na filosofia, na física relativa. Eu não vejo isso. Eu acho que quando eu estou acordado, a gente vai falar disso aqui no programa, quando eu estou acordado, consciente, eu percebo que eu estou no mundo relativo, eu estou consciente. Quando eu medito, entro em estado profundo de meditação, ou quando eu me recolho à noite para dormir, meu espírito, minha alma vive no mundo quântico, no mundo das ideias. E tudo isso pode se relacionar como o yin e o yang, sem um excluir o outro, não necessariamente excludente. É isso que eu penso, é isso que eu defendo, e é isso que eu fui falar lá em Gramado. A Fernanda Beppler está falando boa tarde, pela primeira vez acompanhando ao vivo. Seja muito bem-vinda, Fernanda, é um prazer tê-la aqui. Você vai ver que é muito bacana participar ao vivo, você pode escrever, colocar suas dúvidas, falar o que está achando, fazer suas críticas, e eu respondo aqui na hora, e é como se a gente estivesse interagindo com o programa. Eu não tenho dúvida que esta é a TV do futuro. Infelizmente, ainda um pouco longe de a gente ver isso na prática. Mas é isso, né? Onde os telespectadores participam da programação ao vivo, diretamente. O Adriano Santos falou que faltam 25 dias para o fim do mundo e eu não tenho uma namorada. Adriano, ainda dá tempo, né? 25 dias. Esses 25 dias não vai dar para você ter um filho. Mas você pode programar seu filho para 2013, 2014, 2015, porque o 2012, o mundo já está acabando há bastante tempo. Estão acontecendo coisas muito sérias do ponto de vista moral, ético, familiar, enfim, uma série de pontos e enfoques característicos do mundo. Muitas coisas estão acabando, né? Os muros estão ruindo, coisas ruins estão acontecendo, mas estão acontecendo coisas boas também. E eu vou do lado bom. Letícia, vamos passar o slide dos Salutes, que eu apresentei lá em Gramado. O que é o Salutes, né? Eu falei exatamente do que é a proposta dos Salutes, que é o resgate das tradições, o resgate das medicinas tradicionais. E aí começo a falar do Yin e Yang.
bits e bytes, homem e mulher, claro e escuro, dentro e fora. Agora, quanticamente, imanifestado e manifestado. Eu ouso falar, como eu disse agora há pouco, do quântico e relativo. Quântico e relativo como uma das polaridades, não excludentes. E também tratamos das modernas técnicas. Na oportunidade eu coloquei o link do programa que é da AltV, que vocês estão vendo aí. Então, o que eu apresentei no próximo slide? Que a ciência comprova o que existe. Eu fiz até um comentário no blog que deu bastante audiência e deu uma chamada de bastante repercussão. Eu coloquei as favas à acupuntura científica. Tem muito acupunturista científico e cientista, e obviamente que não gostou dessa afirmação, e o blog está lá à disposição, pode criar os comentários, ficam totalmente à vontade para colocar os seus pontos de vista. Eu convivo com um ponto de vista contrário ao meu, de uma maneira taoísta, né? Absolutamente com respeito e tal. E o que eu quis dizer é exatamente isso, que a ciência como está desenvolvida, Descartes, 1600, 1700 dessa civilização após Cristo, e Aristóteles, que seja 2000 anos antes de Cristo, não se compara aos 5000 anos de Yuan Ti, que já fazia acupuntura, já tinha os pontos de acupuntura, já tinha a ideia dos meridianos, já tinha o tratamento de diversas patologias, que não é científico como a gente entende aqui. Hoje a ciência é baseada num fenômeno, que notem, o fenômeno precede o observador. O Sol se levanta porque precede o observador, isso é uma física relativa, porque a quântica fala que o Sol só se levanta porque eu estou olhando, né? Mas de fato, isso não é relativo. De fato, o Sol se levanta independente da vontade do observador. E a ciência vai falando, bom, o Sol se levanta às 5h25, o Sol se levanta às 5h25, o Sol se levanta... Tá bom, então esta é uma lei. A partir da observação de determinados fatos que se repetem, cria-se lei. E a acupuntura não foi baseada nisso? Obviamente que não é isso. Para tratar enxaqueca, eu preciso tratar tais pontos, porque aí eu vejo que vou observar que em 90% dos casos isso resolve. A acupuntura, a origem da acupuntura não é essa. Não é essa, me desculpem os cientistas, mas eu tenho uma outra visão da origem da acupuntura. No próximo slide eu faço uma associação do Yin, do Yang, do microcosmo com o macrocosmo. E aí eu lembro de Hermes o Trismegisto. Podemos mostrar no próximo slide, onde eu comparo o espiral do DNA, que é um ácido desoxirribonucleico, com a circular de uma galáxia. Se vocês verem bem, se a gente fizer um corte sagital na espiral do DNA, vai dar exatamente esse movimento da galáxia, que é o que está girando, né? E a gente está num trechinho de uma dessas asas, que é o nosso sistema solar. É um pequeno trecho dessa galáxia maravilhosa que vocês podem ver à direita do seu monitor. No slide seguinte, aí eu começo a falar um pouco de teoria, a teoria do quantum. O que é o quantum? A história do quantum foi discutida por Max Planck. Teoria do quantum, a lei que descreve a troca de energia entre corpos. Segundo Planck, essa transmissão se dá através da permuta de pacotes discretos entre os corpos. Estes pacotes energéticos discretos entre os corpos são denominados de quanta. No próximo slide a gente fala um pouco de terminologia quântica, só para a gente afinar um pouco o nosso vocabulário e entender o que a gente está falando aqui. Max Planck fala que a energia da luz quantizada e mecânica quântica, nada disso é medido, são tudo probabilidades. Isso daí foi uma grande discussão, uma grande briga por conta com Einstein, que é o pai da relatividade, o pai da física relativa. Ou seja, o elétron, dentro do elétron, do núcleo há uma descontinuidade discreta.
a uma partícula no tempo que ocupa uma determinada posição. E a quântica busca essa função de onda, segundo um campo que conecta tudo, que seria uma matriz. Segundo essa terminologia, segundo esta filosofia, esse enfoque, a gente pode passar para o próximo slide. A gente pode afirmar que nós criamos sentimento e consciência. É bem bacana isso, a parte quântica. Óbvio que a gente pode criar os sentimentos e a consciência. Em 1944, é o próximo, viu, Letícia? Max Planck chamou de matriz da criação a escolha de sentimentos e experiência baseadas em nossas escolhas. Esse é antes? Então põe esse, porque eu estou falando desse agora, Letícia. Tem uma foto do Planck e de uma galáxia. A consciência... Não, antes desse. Antes desse não tem nenhum? Achou ou não? Esse, exatamente. A consciência se baseia nas escolhas de um relacionamento perfeito, de abundâncias, curas do nosso corpo, corpos daqueles que amamos e etc. Ou seja, o campo, que é uma essência quântica, localiza-se na mente da natureza, a mente de Deus, uma matriz divina. Agora sim, a gente vai para a imagem que tem o trilho do trem. Muito bem, a consciência nossa baseia-se, segundo a quântica, nas nossas escolhas. Ou seja, a gente sempre está escolhendo o nosso caminho, o nosso destino, a nossa responsabilidade segundo o nosso caminho. O Jung falava isso, quando você faz a escolha você escolhe um caminho, você fecha N outras possibilidades. E é assim diariamente. A todo momento estamos tomando e decidindo por alguma escolha, por algum caminho. E quando você escolhe um ou outro, você está deixando uma série de outras possibilidades que poderiam ser atendidas ou não. Então, a essência quântica localiza-se nessa mente na natureza, nessa mente de Deus, nessa matriz divina que engloba todas as probabilidades e as possibilidades. A quântica fala exatamente isso, e isso me parece um tanto quanto incontestável. A partir do momento que eu escolho sair dessa mesa à direita, eu poderia sair pela esquerda, eu poderia subir em cima da mesa, eu poderia girar a cadeira, eu posso levantar e parar com os salutos aqui, eu posso avançar no horário, como avança no meu horário os programas alheios, ou eu posso decidir fechar o horário e prejudicar o meu programa, eu posso aceitar, aquela história, né? Quando aceitar um presente ou não, tudo isso faz parte de uma escolha. Tem tem um texto nessa... Isso. Pode me tirar disso? A consciência baseia-se nas escolhas. Tem uma pequena história chinesa que é bastante interessante, que fala que tinha um mestre chinês que lutava uma luta marcial, ele era o bambambam dessa luta marcial. E aí chegou um jovem lá na cidade e o desafiou em praça pública para um tal horário para um duelo. E aí ele chegou, o jovem ficou no lado da praça e o mestre do outro lado. E o jovem xingou ele de tudo quanto é nome, de tudo quanto é geração, as primeira, segunda, terceira, quinta gerações, as gerações que o antecederam, seus antepassados e tal. E o mestre ficou absolutamente impassível. Quando o jovem cansou de xingar, pegou as coisas e foi embora. E aí seus discípulos falaram: mestre, como é que você toma uma atitude dessa? Ele te xingou, ele te fez, você não tomou nenhuma atitude? Aí ele simplesmente falou o seguinte: quando alguém chega na sua casa com um presente, você não o aceita, de quem é o presente? Quer dizer, de quem levou o presente. Então todas as ofensas ficaram com o jovem que foi lá desaforado e que foi embora com o seu presente para casa. Sem dúvida isso foi uma escolha. A escolha dele poderia ser lutar, ou ele ser envolvido pela raiva, pelo ressentimento, etc. E entrar numa luta
desigual ou não, isso não nos cabe avaliar aqui, mas de qualquer maneira ele fez uma escolha, não, isso aqui não é meu, não me pertence. E obviamente isso mudou o destino de ambos, tanto do mestre, quanto da pessoa que o xingou, que o ofendeu, quanto dos seus discípulos que assistiram e aprenderam com esta lição. Vamos à matriz divina, tem o próximo slide que fala: escolhemos o que experimentar em nossas ações e em nossas vidas. Primeiro, para isso, deveríamos sentir em nossos corações como se isto já estivesse acontecendo. Deepak Chopra, o médico hindu, que trabalha com a saúde quântica também, inclusive, ele fala muito isso, né? Se a gente entrar no campo quântico e primeiro saber o que vai sentir no coração como se já estivesse acontecendo. Isso é um instrumento absolutamente poderoso de geração não só de felicidade, mas de realização de impulsos e desejos, etc. Esse outro dado, que as emoções mudam o DNA, e isso muda o tempo todo, é uma experiência que estão sendo feita na questão quântica, que é uma coisa absolutamente importante, o que prova que a ciência a cada hora fala uma coisa. Até recentemente o DNA não se mudava, até recentemente os neurônios não se reproduziam, até recentemente o café fazia mal, até recentemente o tomate não era bom, enfim, até recentemente o Big Bang, que era todas as expressões da cosmogênese, já se discute teoria de corda, ou seja, a cada momento a ciência se contradiz. Isso já é velho, mas foi uma verdade até ontem. Né? Todo mundo seguiu aquilo como se fosse uma verdade absoluta e agora já não mais o é. E é assim que funciona. Então, o DNA pode ser mudado sim, inclusive com as nossas emoções, por intermédio das nossas crenças. As nossas crenças são capazes de alterar, né, o nosso destino, nossa vida, nossa probabilidade em relação a uma série de coisas. Os sentimentos do coração como polo gerador de ondas magnéticas percebidas em quilômetros. Isso é uma experiência que também estão sendo feitas também nos Estados Unidos por pesquisadores norte-americanos que demonstram sim que a vibração que o coração é capaz de ter é capaz de ser sim, geradas em ondas magnéticas a até quilômetros de distância. Então, na última linha, está muito bom assim, viu? Parece que está no meu computador, né? Meu computador parece que está com... Legal, gostei. Sentir com consciência, posse e domínio mental. Aqui tem outra polaridade, né? O que eu penso com o meu coração e o que eu penso com a minha mente, né? Normalmente o que é gostoso para o meu coração não é muito favorável ao meu desenvolvimento mental. Essa é uma outra grande polaridade que deve ser levada em conta na questão do quântico e do relativo. Vamos à álgebra linear, que é o próximo slide, o espaço vetorial. Segundo a quântica, esse espaço linear, o espaço vetorial, é uma coleção de objetos abstratos, que são os vetores, que possuem algumas propriedades que podem ser adicionados uns aos outros e multiplicados por um número escalar. Bom, como é que a gente vai fazer toda a associação desta filosofia, desses dados da física quântica com a acupuntura? No próximo slide tem uma imagem com um pensamento que eu mostro exatamente o que eu acho. Segundo eu penso, pela explicação de Planck em relação ao espaço vetorial, cada vetor, né, que é esse espaço linear, uma coleção de objetos que tem algumas propriedades que podem ser adicionados a outros e multiplicados por uma escala, isso para mim é um desenho do meridiano, né? Quer dizer, o ponto do meridiano é um ponto energético capaz de mexer uma linha que tem outros pontos, que tem outras ramificações e que acaba chegando nos órgãos ou nas vísceras internas. Ou seja,
Coleção de objetos abstratos, que são vetores, para mim são pontos de acupuntura, que têm as suas propriedades, obviamente, que podem ser adicionados uns aos outros, eles podem estar ligados ao meridiano ou estar bloqueados, e aí a doença é a patologia, e multiplicados por um número escalar. Óbvio, nós temos mais de 360 pontos de acupuntura no corpo. Então, no próximo slide, exatamente, é esse mesmo. Eu penso que cada vetor é um ponto de acupuntura, é um chakra, para falar da linguagem hindu, que associa-se a outros vetores que aceleram ou desaceleram as funções do ponto de vista energético e fisiológico. Eu vou pedir para o pessoal da sala para saber se isso aqui está muito pirado, ou vocês estão entendendo alguma coisa, porque está todo mundo quietinho aí, só no banquinho. Então eu vou pedir para a Fernanda, para o Adriano, para o Daniel, para a Romana e para quem estiver assistindo, colocar para ver se estão acompanhando o meu raciocínio ou se eu estou aqui viajando na maionese sozinho. É uma viagem total. Mas eu quero saber se vocês estão viajando comigo ou se eu estou gastando muita saliva aqui. Aliás, estou mesmo. Em seguida, vocês, por favor, se manifestem na sala, por gentileza. Não precisa fazer pergunta, mas fala assim, tá entendendo, não estou entendendo nada, está muito confuso e tal. Em seguida, na palestra, eu tento demonstrar que é a minha visão da acupuntura, que é um método de auxílio para a própria iniciação. E aí eu fiz uma ilustração até com Cristo. Cristo participava de uma ordem secreta chamada Essênios, entre outras, mas ele era da ordem dos Essênios, que faziam um culto ao Sol. Foram só os hindus que fizeram lá a saudação ao Sol, que é anterior até Cristo, mas Cristo e os Essênios faziam saudação ao Sol como prova esta ilustração. Então é no campo quântico, sim, que existe essa morada de Cristo e dos Essênios, pregado pelas escolas iniciáticas tanto da Índia, da China e do Tibete, onde o plano das causas que geram os efeitos, segundo eu entendo, é quântico. O que gera os efeitos, o plano das causas, o plano espiritual que os hindus falam, que os tibetanos falam, que os hindus falam, significa o campo quântico. E aqui, o mundo da materialidade, o mundo da realização, o mundo da matéria, para mim, é relativo. Os chineses falam que existe um pensamento de barriga. Vejam só, pensamento de barriga, sim, inclusive para fazer o vazio interno, né, para você alcançar um método de meditação, os chineses falam que você tem que colocar a mão 3 dedos abaixo do umbigo, e ali tem um centro, e esvaziar a mente. Pois bem, o que diz a ciência sobre isso? Que o cérebro produz cerca de 1 milhão de neurônios ligado à serotonina. E o intestino delgado produz, dentro do seu intestino delgado, 100 milhões de neurônios. Ou seja, existe o que a gente chama, na medicina chinesa, de pensamento visceral. Pensamento visceral. Faz todo o sentido do mundo, porque o EFT, Emotional Freedom Technique, que é uma técnica de remoção de traumas, que trabalha com pontos de acupuntura, começam com um comando neurolinguístico, trabalhando no ID3, neste ponto do intestino delgado. Você começa a dar um comando batendo nesse ponto, modificando com a neurolinguística um padrão emocional, um padrão físico, um padrão de saúde e de realização. Está exatamente no próximo slide. Próximo slide, por favor. Pode colocar ele num plano maior, que é exatamente a explicação do plexo solar, do pensamento de barriga, dos 100 milhões de neurônios que são produzidos pelo intestino delgado. No próximo slide, sim, a gente fala de coração e cérebro. Eu acho que o pessoal não está entendendo absolutamente nada, porque ninguém respondeu nada aqui para mim na sala, nem o Daniel,
Nem o Adriano, nem a Fernanda, nem a Romana. Vocês caíram da cadeira com as coisas que eu estou falando aqui? O seu computador pifou? Está saindo fumaça do seu HD? É provável que tudo isso esteja acontecendo, porque falar de acupuntura quântica não é para qualquer um entender. No próximo slide falo sobre coração e cérebro, como eu disse há pouco, né? As emanações magnéticas do coração podem ser vividas a quilômetros de distância. Imaginem as ondas cerebrais, né? Então a lei da atração, do ponto de vista sentimental, emocional e racional, funciona muito bem em relação aos relacionamentos com as pessoas que a gente tem afinidades emocionais e mentais. Uma pessoa que está depressiva provavelmente vai atrair mais pessoas depressivas ou pessoas tristes. As pessoas que são mais alegres, que fazem um movimento alegre, acabam se relacionando com pessoas que também têm a mesma alegria. Os ensinamentos antigos falam disso como espelhamento. Ou seja, o mundo hoje dirá como será a realidade física de amanhã. E nesse sentido, o coração pode mudar tanto o campo elétrico e magnético do átomo, e nós mudamos literalmente o átomo, mudamos nossa mente e nossa emoção. O Adriano Santos, o pessoal está acordado aqui, ó. A Fernanda está dando risada aqui, a Fernanda Beppler. Estou atenta, ótimo, espero que esteja entendendo também. E o Adriano Santos fala, como esvaziar a mente das preocupações e decepções. Esse é o grande problema, né, Adriano? Porque a meditação, na verdade, esse Wu Tai, né, dos chineses, é não pensar, é a coisa mais difícil do mundo, porque não pensar já é um pensamento, né? Então é você parar de pensar por momentos, parar de sentir, né, para que uma outra coisa surja. É não ser dominado nem pelo pensamento, nem pelas emoções. Esse é um exercício. É fácil? Não, não é fácil. Na última linha desse slide eu falo que a mente e a emoção como uma polaridade yin e yang. Nós podemos pular esse... Puta, nós já estouramos nosso tempo aqui, não chegamos na metade do que precisava falar. Podemos pular o próximo slide, vamos para outras associações quânticas. Essa é importante. Porque, pode pular essa, é isso, essa daí. Outras associações quânticas. Na Idade Média, por exemplo, tinha-se a visão do todo para se chegar às partes. A ciência era baseada no todo, né, no próprio universo, depois chegava no homem, ou analisava todo o homem para chegar na célula, enfim. Você tinha primeiro uma visão do todo para chegar nas partes. Aí na Renascença, Descartes e Newton, aí começaram a estudar as partes para se chegar ao todo. Houve uma inversão da ótica, da abordagem do conhecimento, inclusive da ciência. O que acontece hoje com a quântica? Por mais moderna que ela seja, ela está se baseando no velho paradigma, no velho mundo, aonde que é mais importante conhecer o todo para aí depois trabalhar as partes. Ou seja, o novo paradigma é uma retomada dessa visão do todo, que é composto de partes, mas não são partes autônomas. O todo está em cada uma das partes, em cada uma das partes também está no todo. Essa visão holística prevista pela saúde quântica, de fato ela se baseia, ela se estrutura numa visão que era desde antes da Idade Média. Por isso é que eu falo que a acupuntura também é baseada nessa visão antiga de olhar primeiro para o todo e depois analisar as partes sem perder a visão do todo. No próximo slide eu falo exatamente isso, explicações para a acupuntura. Por quê? Nós fazemos a anamnese, uma consulta, um cuidado do paciente pelo todo. Nós começamos a analisar o paciente pelo todo. Aí sim nós vamos atuar pelas partes, nos meridianos, nos órgãos, nos sistemas, para atingir o... Pode ampliar esse slide porque ele é importante, por favor. Letícia. O sistema simpático, que é Yang, e o parasimpático, que é Yin. O equilíbrio do iônico entre cálcio e potássio. Como trabalhar com as glândulas endócrinas. Podemos falar também da explicação galvânica, do RNA, do ácido ribonucleico, né?
E também a explicação endorfínica da acupuntura. O parasimpático faz a contração da pupila, ativa as glândulas salivares, diminui a frequência respiratória, aumenta o peristaltismo, enquanto que o sistema simpático dilata as pupilas, inibe as glândulas salivares, aumenta a frequência cardíaca e a frequência respiratória e inibe o peristaltismo. Bom, o todo pelas partes, esse sistema simpático que você está mostrando ali, pode andar com outro, por favor. Vamos ao slide, Letícia, por favor, que tem o todo pelas partes. Enquanto a Letícia procura o slide, a Fernanda Beppler escreve o seguinte: quando procuramos ser mais felizes, realmente atraímos mais pessoas felizes ao nosso redor. E naturalmente, algumas pessoas começam a sair das nossas vidas, provavelmente porque mudamos nossa vibração. É exatamente isso, viu, Fernanda Beppler? Exatamente, a gente muda a nossa vibração, a gente muda o nosso átomo, e no plano astral a gente tem as atrações, ao contrário do mundo físico. Positivo com negativo no plano físico, eles se atraem. Negativo com negativo, positivo com positivo no plano físico se repelem, mas no plano astral, emocional, sentimental, mental, positivo com positivo se atrai, negativo com negativo também se atrai. Vamos todo pelas partes, a visão do todo pelas partes, como eu disse há pouco. Os meridianos da acupuntura são centrípetos e centrífugos, e a grande maioria deles começam ou terminam no tórax. Ou eles vão para a periferia, ou eles vão para o centro, né? Nos braços e pernas, segundo a posição do imperador, os meridianos descem, né, dos braços para o abdômen e para a cabeça, e saem do pé, ou chegam no pé, vai para o abdômen, ou saem do abdômen e vão para o pé. Os grandes meridianos, um dos mais importantes, o mais interno e o mais delicado e o mais importante para a saúde, é um que liga o coração com o rim. São dois grandes órgãos nobres, né? O coração e o rim, que é o Shen e a nossa ancestralidade, que são considerados um dos grandes meridianos pela acupuntura. Ou seja, para mim está muito clara que a visão do todo pela anamnese, primeiro você vai ter uma visão do todo, para aí sim depois atuar nas partes. Tem os próximos slides que mostram exatamente, a gente pode passar rapidamente, Letícia, só para mostrar o que eu estou dizendo em referência aos meridianos. Letícia, acho que ela dormiu. Dormiu, Letícia? Acho que dormiu mesmo. Não, vamos para os meridianos. Pode passar, vamos passar as imagens dos meridianos. Pode passar com tela inteira. Isso, as partes distais do braço, pode passar. Pode passar todos os meridianos aí, são 3 slides, Letícia. Até chegar no Esculápio de Mercúrio, que é o próximo. O Esculápio de Mercúrio, você achou ou não? O Esculápio de... Não, o espírito nos órgãos de inteligência, você tem razão, eu que pulei aqui. Pois é, a acupuntura acha e altera a função de onda de órgãos e vísceras. Se você acelera, ou você breca, ou você equilibra um meridiano, você está mudando e alterando a função de onda, não só do meridiano, mas também dos órgãos e vísceras. Nós fazemos anamnese pela pulsologia chinesa, onde podemos detectar os pontos que precisam ser trabalhados. Isso obviamente que é quântico. Como é que você vai escolher pontos segundo uma anamnese baseada na pulsologia e num histórico de paciente e alterar, como diz aqui a filosofia quântica, a física quântica, alterar os vetores que atuam em pacotes que podem se multiplicar? Para mim está claro que isso
que essa fisiologia quântica, vamos chamar assim, está prevista nos compêndios da acupuntura, que é muito tradicional. Ou seja, não, antes disso, você estava certa, Letícia, nos espíritos, nos órgãos inteligentes. São 2 slides antes. A acupuntura mostra que todos os órgãos estão conectados. E o todo sempre é mais do que a soma das partes, como às vezes algumas filosofias, algumas áreas da medicina colocam, né? As partes depois somam tudo como se fosse um veículo. Não, não é isso. O todo é mais do que a soma das partes. A acupuntura também prevê a matriz das emoções, onde cada órgão ou víscera é responsável por determinada emoção. E aí a gente sabe, né, que existe o fígado ligado à raiva, o coração à alegria, o baço pâncreas ao pensamento e reflexão, pulmão tristeza e rim medo. E também essas emoções também alteram os órgãos. Agora sim, vamos pular vamos para o Esculápio de Mercúrio. Infelizmente a gente tem muita coisa para falar. O Esculápio de Mercúrio. O Yin e o Yang, Ida e Pingala, segundo os hindus. Sushuma, que está estabelecido na coluna. E Kundalini também, estabelecida na coluna, em Sushuma. Quer dizer, tudo isso está previsto, como eu vejo, no mundo quântico, quando há todas as possibilidades. São 17 horas e 8 minutos, eu estourei meu tempo aqui, embora tenha começado 17, 16 e 16, mas eu vou deixar esta parte aqui, e eu prometo, se vocês quiserem, a gente volta a fazer um salutes daí para frente, para a gente dar continuidade sobre esse tema da acupuntura quântica num outro programa, mesmo porque a semana que vem eu já tenho agendado uma entrevista com a Melissa Bravin Setúbal sobre alimentação e as questões hormonais relacionadas à vida da mulher, sobretudo aos hormônios, às questões menstruais e etc. Então, se vocês quiserem me pedirem aqui pelo chat, ou a gente se fala pelo Face ou pelo blog, a gente pode dar continuidade nesse assunto que muito me interessa. A Fernanda Bepler fala se poderia deixar uma recomendação de livro para seguirmos estudando essa acupuntura quântica, ou algum texto sobre esse assunto. Fernanda, eu posso te disponibilizar essa palestra, alguns slides, alguns pensamentos que eu acabei fazendo e tendo por mim mesmo, porque na verdade é uma interpretação da minha parte. Eu sei que existem outros textos que estão sendo produzidos, eu não conheço, eu não posso te ajudar nesse sentido. Mas o que eu posso te ajudar é te passar algumas coisas que eu acabei estudando, me preparando para essa palestra, segundo o que eu particularmente penso. Eu não li nada disso para a produção desta palestra, mas a gente pode falar sim, obviamente a gente pode falar e tratar desse assunto. São 17h10, eu preciso encerrar o programa, infelizmente. Eu agradeço muito a participação da Fernanda Bepler, do Adriano Santos, da Romana Souza Franco, do Adriano Santos, do Daniel de Moraes. Eu acho que eu falei todos aqui que participaram com perguntas. E muitas pessoas eu sei que assistem ao programa e não entram no chat, ou não se comunicam, ou por vergonha, por timidez, ou por não saber mesmo informática. Mas de qualquer maneira eu vou preparar esse programa, vou subir para o Vimeo, vou colocar alguns trechos dele no YouTube, e no blog eu vou estar disponibilizando, fazendo comentários dessas coisas. Então eu vou repetir aqui o blog, tá? O meu nome no Facebook, acho que todo mundo conhece, é João Carlos Baldan. E o blog, eu repito no chat, é salutes-jcbaldan.blogspot.com.br. Então, eu convido vocês então para estarem aqui no próximo programa, porque a gente vai entrevistar a Melissa Setúbal, e se der possibilidade a gente vai retomar esse assunto da acupuntura quântica sim. Tem muito mais assuntos para a gente tratar, o que eu interpreto sobre a física quântica, a física relativa e o que é a acupuntura quântica. São 17h11, desculpe, eu atropelei aqui.
Uma boa semana a todos, até a próxima segunda às 16 e um pouquinho, porque sempre atrasa, infelizmente, o nosso programa. Boa semana a todos, obrigado pela audiência e até segunda.